Começam agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para o 5º ano? Bem, para nós começarmos, pega o seu material. Quem tem a folha de atividades da unidade 7 das aulas 13 e 4, também pega para poder depois acompanhar a leitura. Tá tudo separado aí? Ótimo! Então vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Então temos como objetivos hoje identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico, localizar uma informação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, reconhecer a presença e a importância das opiniões do leitor nos jornais, revistas e outros meios de comunicação. Bem, então para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, partindo aqui desses objetivos, a gente vai ver uma frase, tá? Então, olha só, a frase que a professora vai mostrar aqui para vocês, né? E a gente vai ler aí junto, ó. Baobá, João Gordo, em Paquetá, amanhece cortado e causa revolta em moradores. Então vejam bem, o que essa frase está nos dizendo aqui, né? Que nós temos um baobá. Vocês lembram o que é baobá? Lembram do conto do Obaques, quando a professora contou e lá no final nascia um baobá onde choviam flores e tal? Lembram disso, né? Então, o baobá é aquela árvore de origem africana que nós vimos lá no conto e que tem muita importância, muito significado para o povo africano. Então vejam que a gente leu uma frase aqui falando sobre o baobá, que o baobá estava cortado. Agora, o que será que aconteceu com esse baobá cortado? Será que ele morreu? Né? Por que ele foi cortado? E aí eu trago para vocês uma outra frase. Olha só aqui. Vejam bem, ó. Nasce o primeiro broto de baobá cortado em Paquetá. Então vejam bem, naquela primeira frase, que era uma notícia, uma manchete, um título de uma notícia, falava que o baobá tinha sido cortado. E nessa aqui, o que nós estamos vendo, que nasceu o primeiro broto. Então, como será que isso aconteceu? Vamos ler essa notícia para descobrir? Vamos lá? Então acompanhem aqui na tela ou na folhinha de vocês em casa. Então vejam bem aqui, ó. Aqui nós temos o título da notícia, né? Temos uma imagem, essa imagem aqui, ela está sem legenda, mas nós conseguimos fazer mais ou menos uma leitura dela, porque vejam lá, ó, nasce o primeiro broto de baobá cortado em Paquetá. É uma notícia do Rio de Boas Notícias, 16 de outubro de 2020. O que nós vemos na imagem? Uma árvore aqui, então, que seria o baobá, né? Grande, e aqui, ó, o tronco dele cortadinho, então vendo aqui, ó, um brotinho nascendo. E vejam que aqui nós temos o título, aqui embaixo nós temos uma outra frase, ó. João Gordo vive. Plantado há 7 anos na ilha, ele foi cerrado em uma madrugada de julho e sua morte causou comoção. Vejam que a palavrinha morte, que a palavra morte, ela está entre aspas, né? Aspas simples, mas ela está aqui entre aspas. Por quê? Para dar um certo destaque, que essa morte aqui da árvore, da planta, ela até não causa tanto impacto em nós quando a gente fala em morte de uma pessoa, de um animal. Mas, né, quando aconteceu isso, as pessoas ficaram o quê? Comovidas, né, com a morte, então com o baobá ter sido cortado. Mas vejam que agora fala o quê? Que o João Gordo vive. Quem é João Gordo? Né? É o baobá, né? Isso mesmo. Então ele tem esse nome. Bem, vamos então pensar mais um pouquinho nesse título aqui e nessa outra frase. Bom, então olha, nasce o primeiro broto de baobá cortado em Paquetá, é o que da notícia? É o título, muito bem, né? Então é o título que nos chama a atenção sobre o que aquela notícia vai estar falando.
Agora, nós temos a outra frase ali embaixo, que é uma frase o quê? Um pouco mais explicativa. Essa frase, sabiam que ela ganha um nome, assim, comum, bem interessante até? Falam que essa frase aqui tem o nome de olho, tá? Como assim, professora, olho? Bem, olha só, você sabia que as notícias têm olho? O olho tem a mesma função do subtítulo, mas é mais extenso, é um texto mais explicativo, que apresenta mais detalhes que o título principal e tem a finalidade de chamar a atenção do leitor. O olho geralmente é um pequeno texto interessante e chamativo e introduz informações novas que serão aprofundadas ao longo da notícia. Mas nem todas as notícias têm olho. Mas vejam, né? Olho por quê? Pra gente, né, estar olhando mesmo aquela notícia, porque o título nos apresenta o assunto, né? Quando a gente vê ali embaixo, né, a outra frase mais explicativa, o nosso olhar se volta para essa notícia, né? Será que eu quero ler? Ah, vejam, João Gordo, então eu vou ver, né, sobre o que realmente fala essa notícia. Então o olho, ele me chama, né, mais chamativo para eu olhar para aquela notícia. Então, vamos continuar. Vamos lá para o primeiro parágrafo da nossa notícia. Vejam lá então. 40 dias após amanhecer cortado por uma serra elétrica, crime ambiental ainda não desvendado, um tímido broto surgiu no tronco restante do baobá da ilha de Paquetá. Agora ganhou força. As folhas verdes alcançaram 2 palmos de altura e a companhia de outros brotinhos. Com adubo, proteção e muito afeto, João Gordo sobreviveu. Então, olha que legal, né? Aqui a gente já teve várias informações sobre o texto. Então, este primeiro parágrafo da notícia, ele também recebe um nome, tá? Lead, tá? Bem, o que é o lead, então, né? O lead, né? Aqui tá escrito em inglês e português. Então, olha, o primeiro parágrafo de uma notícia recebe o nome lead. Em inglês, lead significa conduzir. O lead responde questões como quem, fez o quê, quando, onde, como, por quê. O lead é um resumo, por isso é possível ao leitor obter uma informação rápida sobre o fato noticiado. Então vejam só lendo aqui o primeiro parágrafo da nossa notícia, nós já podemos, né, saber assim um resumo do que aconteceu. Bem, nós vimos ali que o líder respondia algumas perguntas, então vamos ver se a gente consegue aqui nesse primeiro parágrafo responder aquelas perguntas. Então, o que nós tínhamos lá que falava? O quem? Então, né, sobre quem que é essa notícia ou sobre o que é essa notícia? Isso mesmo, sobre um broto, né, um tímido broto. A notícia está, né, falando que apareceu um broto, então está falando sobre esse tímido broto. Bom, tínhamos uma outra pergunta lá, fez o quê? Então, o que esse broto fez que se tornou notícia? Ele surgiu no tronco, né, restante do baobá. Então, veja, ele nasceu ali, né, aquele brotinho. Bom, onde que estava acontecendo isso? Isso mesmo, na ilha de Paquetá, né, que é uma ilha lá do Rio de Janeiro. Bem, então nós já conseguimos responder 3 perguntas aqui, né? Quem que era o broto, né? O que ele fez, que ele surgiu no tronco e onde na ilha de Paquetá. Agora, quando? Quando que ele surgiu? Isso mesmo, lá no início, né? Então, 40 dias após amanhecer cortado. Então, depois que ele foi cortado, demorou 40 dias, então um mês, quase um mês e meio para nascer um brotinho lá. E como? Como que esse broto brotou? Né? Como que ele surgiu ali? O que precisou para ele surgir? Muito bem, né? Com adubo, proteção e muito afeto. Então, ele foi cuidado para que, né, ele brotasse novamente. Tá, e por quê? Por que ele brotou? Isso mesmo, porque a árvore não morreu, né? O João Gordo sobreviveu, o baobá, né? João Gordo aqui é o baobá, nós estamos falando dessa árvore. Então, você veja, foi cortado, mas ele sobreviveu,
Se ele não fosse uma árvore ali forte, né, esse baobá não fosse uma árvore forte, talvez não tivesse aquele brotinho. Então vejam como esse primeiro parágrafo aqui trouxe várias informações pra gente, tá? Então a gente já sabe sobre o que essa notícia vai estar relatando. Vamos continuar então a leitura para partir, né, para frente aí. Então vejam, aqui nós temos uma imagem, nós temos uma legenda aqui, ó. Tronco de João Gordo exibe vários brotos 2 meses e meio após ser cortado. Então vejam que esta foto aqui já é diferente daquela que a professora mostrou lá num dos primeiros slides. Aqui ela tinha só um brotinho aqui. Olha aqui, ó, como já tem mais broto e já está maior. Por quê? Porque lá era 40 dias, aqui 2 meses e meio. Então, 2 meses, quantos dias? Isso mesmo, 60 dias. Meio mais 15, então, ó, 75 dias. Então, né, passou aí quase o dobro do tempo, ele já está maior. Bem, então, olha só. A semente de João Gordo, como o baobá foi apelidado carinhosamente pelos moradores da ilha de Paquetá, veio da África e sua muda foi plantada próxima à Praia das Gaivotas em 2013, com direito à festa que reuniu mais de 50 pessoas. Vejam aqui, ó, nós temos uma outra imagem aqui, ó. Muda plantada em Paquetá foi capa de jornal na época. E aqui nós temos a capa, né, de um jornal, que era um jornal lá, o jornal A Ilha. E tem aqui, ó, quando o baobá foi plantado, ó, Muda Paquetá, né? A muda de baobá e as mudanças que alguns não querem ver. Então vejam que interessante, né? Muda Paquetá. Então, com aquela muda de baobá, né, eles estavam ali também fazendo um convite para aquele lugar mudar, né, se transformar. Então vamos ver lá, continuando aqui a nossa notícia, descobrindo mais informações, né? Então, seu nome foi escolhido para que viesse a ser o companheiro de outro ilustre habitante da ilha, que já tem status de ponto turístico, a Maria Gorda, baobá centenário com mais de 7 metros de circunferência. Então vejam, pessoal, circunferência, né? Circunferência é ali o em volta do baobá, né? Então vejam, esse baobá que a Maria Gorda é 7 metros de circunferência, então vejam como é grande, né? Por isso que eles colocaram esse gordo aqui para mostrar como ele era grandão mesmo. João Gordo logo virou xodó da sociedade paquetaense, tratado como um bebê. Cercado de cuidados, ganhou vitalidade. Exibia quase 3 metros de altura até o dia 31 de julho, quando amanheceu cortado. A polícia investiga quem cometeu o crime ambiental e qual teria sido a motivação. Então vejam que ainda não se descobriu o motivo, né? E como esse baobá era importante, né? Porque ó, eles tratavam ele como um bebê, então era um xodó, né? Tinha-se muito carinho por ele. Bem, aqui ó, temos uma outra foto da notícia, né? A professora não colocou aí na folha de vocês, né? Porque daí quando fica em preto e branco, a imagem perde um pouquinho a qualidade, né? Então olha lá, o João Gordo antes do corte, então olha como ele estava bonito aqui, né? E o tronco cerrado, então aqui embaixo o tronco cerrado e a mobilização dos moradores para salvá-lo. Então aqui, ó, os moradores ali cuidando, se mobilizaram. Então eles tomaram uma atitude, né, para salvar esse baobá. A muda do baobá havia sido levado para a ilha por membros do grupo Plantar Paquetá e foram eles os primeiros a socorrer João Gordo após seu corte. Apostamos na sobrevivência desde o início. Queríamos um final feliz nessa história. Plantar outra árvore ali seria aceitar sua morte e substituição, diz Ricardo St. Clair, integrante do grupo Plantar Paquetá. Então vejam que aqui ó, a frase aqui que ele fala está entre aspas, porque a pessoa que escreveu a notícia escreveu bem como ele colocou, né? Então está dando destaque aqui para a fala dele. A notícia causou comoção em Paquetá e até fora da ilha. Foi então que um engenheiro florestal, Paolo Sartorelli, especialista em baobás, entrou em contato com o grupo para dar dicas de como cuidar do toco restante de João Gordo e promover a rebrotação. Surgia uma esperança. Adubamos, protegemos seu entorno, regamos na medida certa e colocamos placas pedindo aos moradores que não jogassem água, conta Ricardo. Então veja que aqui ó,
tem ali o que nós vimos lá naquele primeiro parágrafo, lá no líder, na notícia, né? Então, adubamos, protegemos, lembra? Então, com cuidado, com o adubo, ele foi crescendo. Então, adubamos, vírgula, protegemos seu entorno, vírgula, regamos na medida certa e colocamos placas. Veja que aqui a gente pode ver o uso da vírgula, né? Ali foi, né, citando as ações e colocando a vírgula para indicar, né, quais eram as ações que foram tomadas. E não parou por aí. A Associação de Moradores da Ilha de Paquetá, Morena, né? Então Morena deve ser o nome aí da Associação de Moradores, organizou uma vaquinha e instalou câmeras que passaram a vigiar João Gordo 24 horas por dia. Cercado de mimos, o baobá não decepcionou. Lançou seu primeiro broto no dia 12 de setembro. Havia vida debaixo daquele tronco. Olha só, né? Está exclamando aqui, né? Havia vida embaixo daquele tronco. Aqui, né, ó, imagem da câmera que passou a monitorar o baobá 24 horas por dia. Então, essa imagem é uma imagem que a câmera pega, né, e o baobá lá atrás, né? Então, eles passaram a filmar para ver, né, se ninguém mais ia acabar ali cortando novamente ele. João Gordo é valente, fez de sua tragédia a chance de ganhar visibilidade e prestígio. Mesmo ainda miudinho, já vem se tornando atração obrigatória de quem visita a ilha. Ah, e mais, toda a praça onde vive será reformada e ganhará um projeto de paisagismo com destaque para o baobá. Então veja, ele ganhou visibilidade, né, visão, olhar, as pessoas já gostavam dele, mas a partir desse momento que ele foi cortado, então a intenção de quem cortou ele, né, que era acabar com ele, deu totalmente errado, porque ele ganhou mais visibilidade, né, mais atenção ainda. Porque, ó, a praça vai ganhar um projeto de paisagismo. Olha aqui, ó, como é um desenho, né, feito ali pelos, sei lá, arquitetos, engenheiros, sei lá quem faz esse projeto aí, né, feito a lápis ali, fraquinho, a gente não consegue visualizar muito bem, mas ó, o projeto de paisagismo da praça com o baobá à direita, né, então aqui já mostra o baobá ali com destaque na praça. Então vejam só, né, essa notícia foi tirada da internet, né, do Rio de Boas Notícias, e ela nos trouxe todas essas informações, né, que a gente já viu que a notícia, ela está, né, para nos informar e trazer notícias que sejam reais, que sejam interessantes, né, para a gente poder estar lendo. Apesar de ser uma notícia longe da gente, ela é lá do Rio de Janeiro, mas é bem interessante porque fala dessa questão da natureza, né, do cuidado da natureza, né, por que será que esse baobá foi cortado e de como as pessoas se mobilizaram para ajudar. Então, olha só, agora a professora vai deixar para vocês algumas questões, tá? Para vocês fazerem aí em 7 minutos. Então, quando o baobá João Gordo foi cortado? Nós temos essa informação lá na notícia. Quem entrou em contato com o grupo para dar dicas de como cuidar do toco de baobá? O corte do baobá trouxe maior visibilidade para ele. Como isso pode ser observado? Então, como que a gente pode observar que ele ganhou visibilidade? Então, 7 minutos e aí a professora volta com a correção.
Tudo bem, pessoal? Deu tempo, né? Então vamos aqui para a correção. Então, quando o baobá João Gordo foi cortado? Se nós vermos lá na notícia, nós vamos achar lá assim, ó, João Gordo logo virou xodó da sociedade, tratado como um bebê, cercado de cuidados, ganhou vitalidade. Exibia quase 3 metros de altura até o dia 31 de julho, quando amanheceu cortado. Então, quando que o baobá João Gordo foi cortado? 31 de julho. De qual ano? De quando que é a notícia? 2020, né? Do ano anterior. Então, ó, na madrugada do dia 31 de julho de 2020. Conferiram aí? Se vocês não colocaram o ano ali, coloca o ano. Letra B. Quem que entrou em contato com o grupo para dar dicas de como cuidar do baobá? Olha lá. A notícia causou comoção em Paquetá e até fora da ilha. Foi então que um engenheiro florestal, Paolo Sartorelli, especialista em baobás, entrou em contato com eles. Então veja, quem que entrou em contato? O engenheiro florestal Paolo Sartorelli, especialistas em baobá. Vejam que não era qualquer engenheiro florestal, ele era especializado em baobás, então ele sabia realmente, né, que, ó, tá entre vírgulas aqui explicando, né, um pouquinho mais sobre ele. Então ele era um especialista em baobás. Conferiram? Letra C. O corte do baobá trouxe maior visibilidade para ele. Como isso pode ser observado? Então, olha lá, João Gordo é valente e fez de sua tragédia a chance de ganhar visibilidade e prestígio. Mesmo miudinho já vem se tornando atração obrigatória e toda a praça onde vive será reformada e ganhará um projeto de paisagismo com destaque para o baobá. Então, como que a gente pode elaborar essa resposta aqui, né? Então, olha lá, o baobá se tornou atração para quem visita a ilha e toda a praça onde vive será reformada e ganhará um projeto de paisagismo com destaque ao baobá, que ficou bem completinha a resposta, né? Se você colocou aí que o baobá se tornou atração e a praça será reformada, também está correto, né? Não está tão completo, mas a resposta também está correta. Beleza? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre os comentários do leitor sobre essa notícia. Então, olha só, a Aglaete, quando ela leu essa notícia, o que que ela disse aqui, ó? Feliz com a sobrevivência do magrelinho, João Gordo vive, que morram seus agressores de remorso. Olha outro comentário aqui, da Sandra. Emocionante. Algumas pessoas são como o João Gordo. Tira-se tudo delas e ainda assim elas rebrotam, crescem e se recusam a morrer. Bonito que humanos se tenham comovido tanto por causa de uma árvore. Só por causa desse amor ela não morreu. Comentário bonito, né? Eu achei ele bem interessante, porque ela comparou, né, as pessoas com a árvore. O Marcos colocou aqui, ó, parabéns pelo conteúdo deste blog, fez um ótimo trabalho, gostei muito, um grande abraço. Então veja que o Marcos, ele não comentou ali, né, só assim sobre a notícia em si, né, ele falou pelo conteúdo do blog, né, que fez um ótimo trabalho, que ele gostou bastante, ele até põe uma despedida aqui, um grande abraço. Bem, então o que é um comentário de leitor? A professora apresentou ali alguns, o que é esse comentário de leitor? Pensem aí um pouquinho. Isso mesmo, né? Quando a pessoa vai comentar, vai dar a sua opinião. Então, é a opinião do leitor sobre uma notícia lida, né? Ou sobre o conteúdo daquele jornal, daquela revista, daquele blog, né? Tem como objetivo opinar, então dar minha opinião sobre aquela notícia. Posso agradecer, né? Ai, agradeço pela reportagem que fizeram, foi muito interessante, pela notícia. Reclamar, né? Não curti essa notícia, não gostei da forma como ela foi conduzida. Posso solicitar, né? Gostaria de solicitar que fizessem uma notícia sobre tal coisa, né? Eu posso fazer esse pedido, né? Elogiar, como a gente viu naquele último comentário ali, onde, né, estava elogiando o blog, que gostou do trabalho, parabenizou. Criticar, né? Então, essa notícia poderia ser abordada de uma outra forma. Então, é o momento de opinar mesmo. Eu posso, né, ter opiniões aí diferentes sobre aquela notícia, né? Cada pessoa tem a sua opinião. Bom, quais as características desse gênero textual? Então, veja, comentário de leitor é um gênero textual. Como que é esse gênero?
Então, olha lá, é um texto curto, né? Não é um texto longo, é um textinho curto. Ele fala sobre temas atuais, então sobre o que está acontecendo ali, porque se eu estou comentando uma notícia, é sobre aquilo que está, né, acontecendo atualmente. De caráter subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é quando pessoal, né? Então é um texto pessoal, dependendo da minha opinião, dos meus valores, daquilo que eu penso. Por isso que diz subjetivo. Tem uma linguagem simples, clara e objetiva. Então não é um texto assim muito enfeitado, né, com termos muito complicados. Por quê? Porque é um texto feito, né, qualquer pessoa pode ler e escrever. Então ele não tem assim muito segredo, né, muitas regras. Né? Ele é um texto simples. Presença de destinatário e remetente. Então veja bem, destinatário é para quem eu destino aquele comentário, remetente é quem escreve. Então, vocês observaram que todos os comentários ali em cima tinham nome. Então, em cima estava o nome do remetente. E o destinatário, como era no blog mesmo, eu não precisava colocar lá, né? Porque já era feito embaixo ali. Mas às vezes, quando é para um jornal impresso, às vezes tem que colocar, né, quem que está se destinando, se é o editor do jornal, se é um determinado jornalista, tá? Então, o destinatário é para quem que eu estou enviando. É um texto expositivo e argumentativo. Expositivo porque eu exponho o meu pensamento. Argumentativo porque eu vou ter que explicar por que eu estou tendo aquela opinião. Vou ter que argumentar, tá? Bom, será que os comentários do leitor têm uma localização específica dentro do jornal e revista? Sim, né? Quando ele é impresso, eu tenho sim, ó. Se a gente observar aqui algumas revistas que a professora trouxe, vejam, nós temos, né, algum igual aqui, ó, correio, tá? Então eu tenho uma página específica para esses comentários. No jornal, eu também tenho aqui, né, uma parte específica para esses comentários. Então, quando ele é impresso, eu tenho uma localização específica. Agora, quando é online, quando já ali, eu já coloco embaixo. Então, não vai... Até tem um lugar específico, que é logo abaixo da notícia, né? Mas daí não tem uma página ali especial. Que nome recebe a seção que contém esses comentários? Então, tem vários nomes, né? Carta de leitores, painel de leitor, do leitor, correio do leitor, fórum do leitor, mural, entre outros. Então, depende da mídia que está ali, vai ser o comentário. Bom, leia os comentários de leitura abaixo e copie apenas aquele que se refere à notícia lida na aula de hoje. Então, a professora colocou 3 comentários aqui, A, B e C. Vocês vão ler e vão ver qual que se refere à aula de hoje, tá? Especificamente. Então, ó, letra A. Realmente é triste passar por essa situação, principalmente quando está sozinho. B. Fico feliz em saber que o baobá se recuperou e ainda seu corte trouxe pontos positivos. Queria ver a cara do autor do corte. C. Realmente é muito bonito ver a flor do baobá desabrochando, um espetáculo. Então leiam lá e copiem apenas a que é da notícia de hoje. 8 minutinhos para vocês.
Então, olha lá. A letra A falava sobre uma situação aqui, eu acredito que é sobre a notícia de hoje? Não, né? Então, vamos tirar a letra A. Vamos para a letra C. Realmente é muito bonito ver a flor do baobá desabrochando. Na notícia falava sobre a flor do baobá? Não. Então, qual que era o comentário correto? A letra B, né? Então, fico feliz em saber que o baobá se recuperou e ainda que seu corte trouxe os pontos positivos. Queria ver a cara do autor do corte. Bem, finalizando a nossa aula, nossos objetivos de hoje: identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico, localizar uma informação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, reconhecer a presença e a importância das opiniões do leitor nos jornais, revistas e outros meios de comunicação. Vocês têm uma tarefinha que é fazer no caderno um comentário sobre essa notícia que nós lemos hoje, tá? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma manhã de aprendizagem no nosso conteúdo de geografia. Hoje, o nosso objeto de conhecimento é a interação e mudanças no campo e na cidade. Nós vamos ver o assunto então da aula passada de um jeitinho diferente, ok? Se organiza, senta direitinho, acha aquela atividade que a sua mãe, o pai, a avó pegou na escola, porque hoje nós vamos resolver ela lá no finalzinho da nossa aula, tá bom? Vamos juntos? Então, os objetivos da nossa aula serão dois. O primeiro deles, identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. E o segundo, compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Interdependência é uma palavrinha diferente, mas nós já começamos a entendê-la na aula passada. Então, hora de recordar. Vamos lá? Então, olha só. Hoje nós vamos ver com mais atenção, então, essas mudanças e essas interações que acontecem no campo e na cidade. Lembrando que campo e cidade são termos que nós usamos na geografia para determinar, para nomear os espaços geográficos que nós encontramos aqui no nosso planeta Terra. Então, o primeiro quesito que nós vamos conversar é sobre o trabalho. Quando nós falamos do trabalho no campo, nós citamos bastante a agricultura, que vai ser responsável então pelo cultivo dos produtos, dos alimentos, né, que depois serão transformados ou não pelas indústrias e para venda, né, depois para nós consumidores. E também nós falamos da pecuária. A pecuária então é o cultivo dos animais, que vai também fornecer carne, leite, couro, né? Tudo que depois será utilizado de matéria-prima nas cidades. Lembrando que também o campo é o espaço onde nós realizamos o extrativismo, né? Extraímos alguma coisa que também depois será transformada pelas indústrias. Portanto, o campo e a cidade, eles estão em constante relacionamento e isso nós vamos vendo no decorrer. Quando nós pensamos no trabalho na cidade, nós teremos então o comércio, que é a compra, né, e a venda de produtos que nós estamos precisando, como exemplo que a Prof deu, quando acaba o nosso lápis, quando nós precisamos comprar o pão, o leite de todos os dias, então nós vamos até o comércio. Nós temos também a prestação de serviço, que é o caso do cabeleireiro, do dentista, do médico, do advogado, do engenheiro, onde eles vão estar vendendo o conhecimento deles, aquilo que eles aprenderam a fazer e nós precisamos como necessidade, né? Tratar um dente, consultar a saúde, ver como anda tudo no nosso corpinho. Então, é a prestação de serviço também que nós encontramos na cidade. E lembra lá que a professora citou muito a indústria? A indústria, então, vai receber esse material que vem do campo, né? O couro, o leite, a própria carne,
depois os produtos, o soja, o trigo, e vai transformar em produtos que serão vendidos e comprados novamente por quem mora no campo e por quem mora na cidade. Por isso que então campo e cidade estão se relacionando o tempo todo. Aqui a prof trouxe inclusive uma feira, porque todos esses produtos orgânicos aqui vêm do campo. Então o campo ele é responsável por fornecer grande parte, né, da nossa alimentação, de tudo que nós precisamos depois que vamos comprar aqui na cidade. Em consequência disso, o campo também vem para a cidade para usar o dentista, o médico, né, para poder também comprar peças, manutenções, coisas que ele vai precisar para usar lá no campo, ok? Vamos então ao nosso próximo item, moradia. Uma coisa bastante peculiar do campo são as moradias, porque lá nós estamos falando num espaço bem grande, né? Portanto, a moradia no campo, ela tende a ser bem distante uma das outras, né? Porque para você cultivar o campo, fazer uma plantação, você precisa do espaço e principalmente uma característica assim de você encontrar mais coisas de madeira, porque justamente é mais fácil então, né, o uso da madeira no campo. Portanto, a moradia lá, ela tende a ser mais distante, nós não vemos as casas próximas uma das outras e com esse aspecto talvez assim de madeira, um material que seja mais fácil de encontrar no campo. Quando nós pensamos de moradia na cidade, nós estamos falando dos bairros. Os bairros que têm essa característica bem peculiar de uma casinha do lado da outra, as ruas asfaltadas, né? Posto de saúde, mercado, comércio, muito mais coisas à disposição das pessoas, né? Você já tem um vizinho mais próximo, você tem pessoas do seu lado que moram à sua frente, com as ruas também todas ocupadas, água, luz, né? Tudo isso chegando então nas nossas casas. No campo, essa característica ela é um pouco diferenciada, ok? Agora vamos ao nosso próximo item, que é a alimentação. Quando nós falamos da alimentação do campo, nós estamos nos referindo a uma alimentação mais natural, né? Onde nós podemos encontrar com mais facilmente as frutas da estação, dependendo da produção daquela região, né? Os vizinhos que têm pomar trocam as frutas entre si, né? Portanto, se trata então de uma alimentação mais saudável, aquela que nós devemos ter como hábito todos os dias. E já quando nós pensamos na alimentação na cidade, nós já temos um outro panorama, porque aqui na cidade é mais comum nós encontrarmos restaurantes, lanchonetes, produtos industrializados, né? As comidas rápidas que nós conhecemos, que claro que um dia ou outro como passeio podemos experimentar, mas não deve ser o hábito, né? Para que não faça mal para a nossa saúde. Portanto, então, nós teremos restaurantes disponíveis nas cidades e outros locais, carrinhos, né? Já no campo, isso fica então diferenciado. Por quê? Porque o campo, ele tem esse aspecto de mais espaço, né? Portanto, as pessoas vão consumir o que vai ter naquele produção, naquela fazenda, naquela chácara, naquele sítio, ok? O nosso próximo item que nós vamos ver é o lazer. O lazer no campo, ele está associado à participação lá da natureza, né? Então nós vamos pensar numa pescaria, numa cavalgada, movimentar os bichos, né? Assim, brincar com eles, fazer um piquenique ao ar livre, escutar o barulho dos pássaros, o vento, cachoeira, rio, né? Todo esse contato com a natureza que nos faz tão bem, que nos refaz, né? Nós pensamos então nesse lazer do campo, um turismo ecológico, visitar, né? Cachoeiras, furnas e tudo mais que aqui na nossa região é tão rico. Quando nós pensamos no lazer da cidade, aí nós já temos também um outro panorama, porque nós vamos ter acesso então a museus, a cinemas, a teatros, a praças, parques, dependendo do que a sua cidade possa oferecer. Então,
Vai ter também, às vezes, algum parque com mais natureza, porém não é a mesma coisa, né, do que a natureza que nós encontramos lá no campo mesmo, propriamente dito. Portanto, então, aqui no lazer da cidade, nós podemos citar os shoppings, né, que às vezes as famílias gostam de visitar. Nós podemos citar os cinemas, alguma programação, um circo que esteja visitando a cidade, certo? Tudo isso, então, acaba ficando à disposição. Claro que nós, enquanto da cidade, podemos fazer um lazer, né, num dia no campo, assim como o campo também vem passar um dia na cidade para aproveitar essas coisas diferentes que eles não encontram lá, ok? O nosso próximo item, então, é a infraestrutura. A infraestrutura é aquilo que nós chamamos e que precisamos para viver bem, né? No caso aqui, quando nós falamos do campo, nós vamos perceber que o campo, ele precisa de outras ferramentas para poder produzir a sua infraestrutura. Ele precisa achar um lençol d'água, construir um poço, ter aonde ele tirar a energia, né? Seja do vento, de algum gerador, porque conforme a sua localização no campo, vai ficar difícil o acesso à água tratada, à luz, a todos esses recursos que nós precisamos enquanto cidadãos, né, para ter uma boa vida. Também lá no campo, nos vilarejos, nós vamos encontrar um posto de saúde, um pequeno comércio, assim, para as coisinhas que faltam. Porém, né, se o campo precisa, então, de um médico, de uma cirurgia, de alguma coisa mais elaborada, ele precisa vir para a cidade, para então usufruir da infraestrutura da cidade que nós vamos ver aqui agora. Então, a característica da cidade é ter as ruas asfaltadas, né? Hospitais, escolas, universidades, luz elétrica, né? Posto de gasolina, tudo que vai ser necessário, então, para que nós possamos viver bem o dia a dia, ok? O nosso próximo item agora são as mudanças. Vejam bem, esse era um objetivo lá do comecinho da nossa aula. As mudanças, elas foram importantes, com pontos positivos e negativos. Por quê? Porque os pontos positivos das mudanças no campo. Aqui nós temos, então, a mecanização do campo. Vejam que lá antigamente, uma família tratava e cuidava do seu campo com muitos funcionários. Com a mecanização, agora é necessário apenas um motorista para que se faça, então, a semeadura, o plantio e a colheita, né, de todo o material plantado, então, num grande terreno. E isso foi positivo para o aumento da produção, porém, negativo para as pessoas que dependiam do trabalho no campo. Que aconteceu o quê? Tiveram que ir para a cidade, surgindo o quê? As dificuldades na infraestrutura da cidade. Daí nós estamos vendo aqui casos de moradias que não estão bem regularizadas, né? Às vezes não tem acesso à água tratada, à luz, ao esgoto. Por quê? Porque daí aqui acabou não tendo tanto trabalho e as pessoas vieram para a cidade para procurar então trabalho nas indústrias e tudo mais. Claro que também na cidade houve o ponto positivo, né? Aqui tem uma cidade bem moderna para vocês verem, porque a cidade se modernizou muito, né? Nós temos muitos recursos e muitas, digamos que facilidades para a nossa vida que nós podemos encontrar hoje. O campo, ele mudou bastante também. Claro que agora existe muito mais acesso às coisas do campo e o campo também da cidade. Por exemplo, internet, né? A luz elétrica mesmo, às vezes até dependendo do local, a água tratada. Então essas mudanças, elas ocorreram, né? Quase que simultaneamente e sempre uma completa a outra. Então, as pessoas do campo também agora vêm para a cidade para educar, para frequentar uma escola, para fazer uso de um médico, e as pessoas da cidade também usufruem então do campo, né, num dia de lazer, num turismo e etc. Então, agora que nós já conseguimos lembrar de todos os aspectos da nossa aula, nós vamos ao nosso registro. Encontrou a folha que você pegou na escola? Então, mãos à obra.
Vocês terão 3 minutos para fazer essa primeira atividade. Pode começar. Muito bem, olha só, parabéns, você fez a leitura bem direitinho do nosso texto. Ele traz um resumo bem de como foi e de como se dá então essa relação entre o campo e a cidade. Vamos responder? Número 1. Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar o açúcar? O que você encontrou lá no nosso texto? Vamos ver? A cana-de-açúcar. Muito bem. Número 2. Essa matéria é produzida no campo ou na cidade? O que você encontrou lá? Ela é produzida no campo. Muito bem. E o açúcar? Onde ele é fabricado? Então, vamos ver. O açúcar é fabricado na cidade, né? Dentro das indústrias. E depois diz assim, copie do texto 2 trechos que mostram a relação entre campo e cidade. Vamos lá então? Aqui o trecho diz assim, o açúcar consumido na casa da família Ribeiro é fabricado na cidade, com a cana-de-açúcar plantada no próprio sítio da família Ribeiro. Então a família Ribeiro planta esse açúcar, o açúcar é transportado até a cidade, transformado, aliás, né, ele planta cana e aí é transformado virando açúcar, que depois a família Ribeiro vai lá na cidade ou ali na sua venda próxima à sua casa e consome então o açúcar que ela ajudou a produzir lá plantando a cana e cuidando da cana, ok? Vamos à próxima atividade. Podem começar.
Prestem muita atenção, façam a leitura bem direitinho.
Então, vamos ver? Pinte os retângulos com as informações corretas sobre o campo e a cidade. Com a mecanização, é possível realizar o trabalho em menos tempo e com um número menor de trabalhadores? Certo ou errado? Certo! Foi isso que a mecanização conseguiu para a agricultura, né? Um aumento na produção com menos pessoas necessárias. Antigamente, a maioria das pessoas viviam na zona urbana? Certo ou errado? Errado, né? Antigamente, a concentração populacional estava nos campos. Agora é que elas estão nas cidades. Hoje, há diferentes realidades no campo. Cada vez mais máquinas são usadas na produção. Certo ou errado? Certinho, né? Nós vimos lá que agora temos aviões que despejam todo o veneno, as coisas que precisam então para produzir melhor o soja, o trigo, né? E o campo mudou bastante com o passar do tempo? Sim ou não? Mudou, né? Nós vimos então que antes a realidade do campo era outra e agora também a vida dele está modificada e é um pouco mais facilitada de acordo com essas mudanças. O uso de máquinas agrícolas fez com que aumentasse o número de empregos no campo? Sim ou não? Não, né? Na verdade, acontece que ele nem teve o aumento, foi o contrário. E o último com o aumento de máquinas agrícolas, muitas pessoas perderam seus empregos, que aí sim é a frase correta, né? Porque agora, ao invés de várias pessoas para cultivar um campo, precisa-se apenas de uma máquina, ok? Muito bem, parabéns, vocês participaram nota 10, continuem se cuidando, tá? Fiquem bem e até a próxima aula. Beijo, beijo! Vem aí, Educação Física. Fala pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais atividades recreativas relacionadas à área de educação física. Mas hoje a gente tem uma presença muito especial aqui nas nossas aulas. O pessoal da Fundação de Saúde veio participar das nossas aulas com atividades recreativas. Hoje estamos aqui com a Adriane, com o Jackson e com a Roberta, que vão fazer atividades direcionadas para vocês. Espero que vocês aí em casa participem com eles e realizem todas essas atividades junto com a família de vocês. Vamos lá, pessoal? Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então hoje a gente está aqui para demonstrar um jogo antigo que muitos pais, muitos avós já conhecem ou já passaram para vocês. Então é o jogo da amarelinha. A amarelinha foi criada há muitos anos atrás e existem várias variações. Hoje a gente vai mostrar para vocês a tradicional, que muitos talvez já jogaram, e mais uma variação, tá? Então eu tô com alguns colegas aqui junto, 2 professores, o Jackson e a Roberta, né? Então eles vão começar a desenhar para ver como que vocês vão fazer na casa de vocês. Então, para fazer o desenho da amarelinha, vocês podem utilizar um giz de quadro negro, vocês podem utilizar no papel uma canetinha, tem várias maneiras que você pode fazer o desenho para poder estar brincando, né? Então assim, a amarelinha, ela exige algumas regras, tá? Então primeiramente, vocês precisam, quando forem pular, vocês não podem colocar o pé na linha, senão você perde a vez, tá? Se você jogar a pedrinha e não conseguir pegar ela, você também vai perder a vez. Se você pisar fora do quadrado, também você vai perder a vez, tá? Então vamos lá. A amarelinha, ela começa com o número 1 e vai até o número 10, tá? Então chega lá no céu. Ela pode ser jogada com pedrinhas, com tampinhas, com um saquinho de areia ou qual objeto que você tiver em casa, não tem problema. A maneira que ficar mais fácil para vocês e mais divertido. Vocês podem utilizar a calçada da casa de vocês, vocês podem fazer isso na rua. Quando vocês forem na escola, vocês podem também pedir para o professor de educação física de vocês montarem para vocês de giz ou no papel.
Então agora os nossos professores vão pular para vocês verem como que faz, tá? Então assim, a primeira pulada que eles vão fazer vai ser a amarelinha tradicional, que a gente sempre pula, que a gente sempre realiza nas escolas, é a mais comum, tá? Então vamos lá, pessoal. O professor Jackson vai jogar a pedrinha lá e vai pular. Vamos lá. Ele começa jogando a tampinha no número 1, certo? Então o que ele tem que fazer? Ele não pode colocar o pé no quadrado número 1. Ele tem que pular o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então ele tem que pular todos os outros números, somente o número 1 que ele não pode. Quando ele for voltar, ele tem que pegar a tampinha para sair. Se ele não pegar a tampinha, ele vai perder a vez, tá? Vamos lá para a casa número 2. É um pouquinho mais difícil. Agora, ele tem que colocar um pé no 1 e um pé no 3, né? No 4, no 7 e no 10. Mesma coisa, volta, pega a tampinha no 2. Se ele não conseguisse pegar a tampinha ou pisasse na linha, ele ia perder a vez, tá? Vamos lá para a casa 3. Ó, ele errou, ele perdeu a vez. Agora é a vez da nossa colega Roberta. Vamos lá. No número 3. Vai. Isso aí. Ela conseguiu pegar a pedrinha. Agora vamos dificultar um pouquinho. Nós já vamos começar lá com a pedrinha no número 7 para mostrar para vocês como que é. Vamos lá. Ó, legal, ela conseguiu acertar o número 7. Vamos lá. Esqueceu da pedrinha, errou. É a vez do nosso colega Jackson. Ele vai ter que começar tudo de novo do quadrado número 1, tá? Vamos lá. Ele perdeu a vez no 3, mas ele vai ter que iniciar no número 1. Vamos lá? Agora ele está indo um pouco melhor. Vamos lá. Vamos lá, professor Jackson. Certinho. Vamos lá, agora vamos fazer um teste com ele também. Vamos aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Vamos fazer ele colocar a tampinha ou a pedrinha lá no 9. Vamos lá. Errou! Ih, esses professores não estão com nada. Vamos passar a vez para a nossa professora Roberta. Vamos lá. Ela vai começar do 1, porque ela também perdeu a vez no número 7. Vamos lá. Isso aí. Tá indo bem. Agora nós vamos dificultar um pouquinho dela também. Vamos falar para ela jogar a pedrinha no número 10. Vamos ver. Ixi, perdeu a vez. E criançada, acho que vocês vão melhor que os nossos professores aqui, tá? Vamos lá. Agora o Jackson vai ter que começar do 0. Vamos lá. Aê, muito bem, Jackson. Agora, nós vamos mostrar uma variação da amarelinha para vocês. Então, essa é a amarelinha tradicional, tá? Mas existe uma outra forma de pular a amarelinha, não só essa. Então, a gente vai mostrar mais uma para vocês. Vamos lá? Então, na casa de vocês, vocês também podem fazer esse desenho no chão. É um quadrado bem grandão, também tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pede para a mamãe ou para o papai parar o vídeo lá, fazer o desenho para vocês, que a gente vai demonstrar, tá? Aí vocês podem fazer dessa maneira também aí na sua casa. Vamos lá, Jackson? A mesma coisa. Joga a pedrinha no número 1. Ó, ele nem conseguiu começar e já errou. Conseguiu, deu certo. Vamos lá.
Isso aí. Vamos para quadrado número 2. Isso aí, tá indo bem. Quase. Vamos lá no 6 agora. Vamos fazer um desafio com ele. Vamos tentar ver se ele consegue na casa 6. Na sua casa, vocês podem ir em todos. Ó, infelizmente ele errou. Bom, então, criançada, o que a gente queria passar para vocês, então era a brincadeira da amarelinha, essas variações, tá? Então, assim, a gente espera que vocês se divirtam muito em casa, com seus pais, com seus amigos, com seus colegas, tá? Existem outras maneiras de vocês pularem amarelinha também, que vocês podem pedir para o papai buscar para vocês. Aqui a gente passou 2 maneiras para vocês, tá? Espero que a gente se divirta, tá? Tchau, tchau, pessoal!